Fala pessoal, mais um Back do Futuro, né? E no episódio de hoje a gente abre, né, uma série aí de comentários e discussões sobre o jogo Detroit Become Human. A gente não vai discutir o jogo em si, a gente vai falar daquelas revistas, né, que tem todas com artigos de futurismo, né, muito legais. São mais de 40 revistas, a gente separou algumas que a gente achou mais interessante trazer, conversar sobre isso. A de hoje, né, a primeira que a gente escolheu, é a revista edição número 29 dentro do jogo, chama As Três Leis da Paternidade, né, que é um artigo que traz para esse futuro, né, só para contextualizar, Detroit Become Human passa em 2038, um futuro onde existem androides que são indistinguíveis, né, do ser humano, né, você não tem como saber o que é o que não é. Então, toda a aparência, né, a sensação de apertar ali. E eles lançaram esse robô criança, né, para preencher o vazio, né, na vida de muitas pessoas. É legal até como é apresentado esse robozinho criança, né, que o pessoal fala assim, ó, numa sociedade aí de desemprego alto, 30 e poucos por cento de desemprego, um investimento de $7.500, né, parece interessante comparado a 350 mil que você gastaria com uma criança de verdade, né? Uma criança que não passa fome, não fica doente, não tem fralda fedida, não vai ter adolescência, né? Não tem o perigo aí de você negligenciar ali a alimentação da criança, né? Então, era uma solução para você ter o afeto, né? Ter aquela criança para animar o lar e tal. E a gente discute, então, hoje, né? Quais seriam os efeitos, né? Os positivos e os negativos de ter esse tipo de inserção na sociedade, né? E te convidei para o bate-papo também, né? Se jogou o jogo, deixa suas impressões, suas opiniões aí também com a gente, né? Que você fala aí, Bira, desse futuro, onde a gente vai ter criança, o Android, né? Robô, exatamente igual às da vida real, né? Tem muitos movimentos aí de futuro, né? Movimento de gente que lida com cyberpunk ou com outros, aí já pensou de cara quando apareceu 3, né? As leis ali do Isaac Asimov, né? Que são as 3 leis da robótica, que tem um robô não pode ferir um ser humano por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal, primeira lei. A segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto no caso em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei é um robô deve proteger sua própria existência, desde que a tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. A gente lembra muito claramente disso, para já fazer um paralelo e depois voltar, né, a conversar sobre Detroit Become Human, Eu, Robô. Esquiva das 3 leis e faz um jeito de proteger o ser humano contra ele mesmo, né? Acaba aprisionando todos eles porque o ser humano é o problema dele mesmo, ele que se transgride, eles que se matam, eles que criam guerra, né? Então, vamos fazer uma forma de acabar com as turbulências sociais, né? A insatisfação, porque o ser humano nunca está satisfeito, né? Vamos concordar que a gente é um ser difícil de agradar. A gente chega num momento que é muito difícil, por exemplo, você já está num nível assim, bom social, um bom financeiramente e tal, e a gente busca mais e mais e mais, nem que isso destrua o planeta, nem que isso faça N coisa, mas nosso nível de satisfação é temporário. A gente não consegue se saciar facilmente, até mais do jeito que foi colocado o sistema que a gente habita hoje, né? Chega um nível de satisfação, acaba, por exemplo, um país vai lá, entra em estagnação, não consegue se desenvolver e tal, o povo fica empolvoroso. O que acontece? No geral, sai uma guerra disso, né? Sai algum problema, ou guerra civil ou guerra externa, né? É muito fácil da gente acabar com um sistema que está dando certo, né? Muita gente hoje em dia sofre de tédio. Então, voltando ao que a gente estava falando ali, né, do Detroit Become Human, essas 3 leis da robótica fazem para garantir a autonomia do ser humano. Mas é meio que contraditório a gente pensar que o robô tem que esquivar de todos os problemas e imperfeições que a gente tem, e ele vai entrar em muitas contradições. Um ser humano está se opondo a outro. Quem que o robô vai defender? Ele tem que deixar os dois se matar na paulada, tem que deixar os dois pegar o taco do diálogo, né? E bater um no outro dialogando ali. Ele não pode entrar no meio e dialogar com os dois. Ou seja, na segunda lei, né? Ele fala que não pode transgredir, ele não pode ter uma ação, né? O robô no meio de uma situação que contradiga a primeira, que é a integridade física do ser humano, a integridade total do ser humano. São 2 seres humanos brigando, então o robô vai ter que sair e deixar os caras brigar lá. Se tiver uma briga generalizada social, deixar a briga generalizada rolar, porque ele não pode entrar no meio e infringir, entendeu, fisicamente, ou bater num ser humano em prol de outro. Ele não pode tomar lados, né? Então, por si só, essas 3 leis, elas foram muito bem pensadas, pensando na integridade e no bem-estar do ser humano. Mas o ser humano é problemático, é falho, e tem muitos problemas nesse processo. Inclusive, você colocar uma criança robótica dentro de uma família. Será que você vai colocar essas 3 leis? Será que as 3 leis ali da paternidade
A criança vai ter que obedecer todas elas? Será que uma figura paterna talvez funcione de uma forma boa? Ela nunca vai poder falar não para um adulto, né? Ela não vai poder fazer funções sozinhas. Quais são os níveis que você coloca numa consciência, né, de uma criança, né, para se colocar numa posição abaixo de um adulto homem, né? Será que vai ser a mesma coisa? Será que ela vai ser programada a ser vulnerável? Será que ela vai ser programada a não se defender? Ou será que ela vai ser programada para defender os donos dela, né? Tem uma série de questões que vem aí no meio que você está lidando assim, não é uma criança, a gente infantiliza, cria um bichinho, como se fosse criar um cachorro, uma criança, ou infantilizar demais a relevância daquele bicho, né? A gente reduz muito, chega num ponto que você olha para aquilo ali, mas não é uma criança. A gente está É um pegando... robô ainda, né? É a mesma coisa. Será que a empresa que vai fazer criança vai fazer robô de guerra? Será que você vai habilitar? Vocês vão fazer uma programação em linhas gerais parecida e vamos esconder a programação tal e colocar só um programinha bonitinho. Se você hackeia essa programação de criança, você vai acessar um robô beligerante? Ele vai matar a família inteira? Como é que ele vai ser feito? Como é que é a programação da cabeça de uma criança, né? Será que ele vai ter camadas ali de máscara para... Tem muita questão a ser conversada e isso a gente está falando do impacto do robô dentro de uma família. E o impacto social, né? Você falou que foi introduzido isso, ou deu a entender, né, em linhas gerais, o que podia acontecer socialmente falando. Você pode ter, assim, pessoas utilizando, né, da frieza, né, o robô não passa pelas sensações humanas que a gente tem, né, que é a hesitação, o medo do fracasso, né? Você pode pegar uma criança ali e programar ela para fazer um atentado, né, em algum alvo público, né? Ninguém vai desconfiar de uma criança, né? Ou senão para efetuar um roubo, né, entrar sabe aquele medo, aquela insegurança de ficar olhando para um lado para o outro. Esse robozinho aí não vai ter isso, todo mundo vai falar, entrou uma criança na loja, vai comprar doce, vai comprar o sei lá o quê. Na verdade, ele está burlando, está hackeando câmera, enxerga ponto cego, né? Vai conseguir fazer o que quiser, né? E os impactos sociais que você falou, seria na questão da natalidade, né? Se não tem mais, se essa criança robô aí é perfeita, né? Não tem falhas, não tem erros, é mais barato, não dá um custo mensal, com exceção deve ter alguma manutenção básica, né? As pessoas não ia ter mais incentivo ou estímulo para ter filhos de verdade, né? Entre aspas. Você teria um problema de natalidade grande, né? Talvez ele já tenha uma esposa robótica, ou ainda as necessidades saciadas, né? Com trabalhadoras do ramo, né? Que atualmente está Sim. sendo introduzido aqui. A gente está vendo muito em países, inclusive, que a gente já fez pautas anteriores falando, né? Do Extremo Oriente e na Itália, né? Pensando que nessa realidade de Detroit Become Human, tem mais de 30% de desemprego. Então, tem gente que não tem condição de conseguir manter, né, ou educar uma criança até o processo final, né, de educação e de formação, né? Não consegue, não tem dinheiro para isso. A gente fez uma outra pauta, né, sobre essas acompanhantes, né, androids ou robóticas, né, essas bonecas cibernéticas aí. Já era preferência, né? Tem um outro artigo dentro do jogo problematizando isso, somando o agravo, né? Então, lá 50%, 53% dos homens preferem se relacionar com uma androide. Diz que o sexo é mais prazeroso do que com uma ser humano, né? Então, você soma a criança perfeita e robótica mais barato, sem custo, sem riscos, né? Sem falar de você não ter o custo do parto, né? Que hoje, em cifras de dólares, aí um parto não custa menos do que $30.000, né? Você economiza muito dinheiro, né? Então a gente corre chegar num ponto aí de pôr em risco a existência humana, né? Beirar o limiar da extinção. Além de você talvez terceirizar a escravização de alguns setores, né? Por exemplo, se eu pôr minha Android criança para trabalhar, é escravidão infantil? Ou essas bonecas, essas amantes cibernéticas, elas estão livres dos crimes, entre aspas, sexuais, né? É muita questão para pensar e achei genial o artigo por isso, né? O Westworld faz isso. Imagina um Far West, né? Um faroeste que exista, mas assim, todas robóticas assim com reações humanas, com papel pautado e tal, mas você cria uma consciência, cada uma dessas daí. Mas você cria esse mundo e os seres humanos vão se divertir nesse mundo, que em teoria não existe, mas é tudo real em volta. O pó, a areia, tal, tudo é real. E inclusive fazem vista grossa para muitos crimes que são banidos na realidade, né? Que é um mundo futurista e tal, mas que lá dentro meio que as pessoas gostam de fazer essa viagem para voltar aos primórdios, né? Como a civilização funcionava antes. E aí eles soltam todo tipo de crime, né? Crime de ordem sexual e tal, fazem tudo com os robôs.
sob o pretexto de que eles não pensam, eles são frios, eles não têm nada ali por trás, não tem direito nenhum. E aí você sabe que ali, quem viu a série, né, sabe que isso é chave para bagunça, porque eles vão criando consciência e eles começam a entender que eles estão sendo subjugados, que eles estão sendo usados, cometendo crime contra, né, de violência, de formas diferentes, e volta para cima para se rebelar. Que aí a gente cai de novo nas 3 leis da robótica. Que para alguém criar uma consciência por trás, se você um ser desses, né, uma criança criasse uma consciência, ela começasse a questionar essas 3 leis, ela ia mudar ou ela ia contornar essas leis, né? Ela ia procurar fazer formas para ela não... olha, eu não estou transgredindo um ser humano aqui, mas se eu usar um robô para matar aquele ser humano, eu não estou matando o ser humano. Eu estou, na verdade, dialogando com o robô que fez aquilo ali por mim. Ele pode arranjar formas de fazer o ato sem ele estar fazendo aquele ato. Arrumar lacuna na própria programação, né? Exato. Se você cria uma consciência ainda, a gente trabalhando ainda, que está muito longe, né? Vamos concordar. Mas a inteligência artificial chega num nível que ela consiga funcionar em algo parecido com a lógica humana, a partir do momento que a gente vai vivendo muitos anos na Terra, a gente vai começando a contornar as leis. A gente fala assim, essa lei aqui, mas esse buraquinho aqui, assim, fizer dessa forma... A gente conhece muito isso no Brasil, né? O jeitinho brasileiro. Mas é uma forma de racionalizar problemas e coisas que a gente não deveria estar praticando, né? Acontece muito isso, né, na existência humana. E não deixamos de esquecer que toda essa programação vai ser o quê? Humano programando uma máquina. Então, vai ter pegada humana nessa programação de mente, né? Vai ter muito da lógica humana, os racismos, né? A gente já está vendo aí que muito do jeito que as câmeras elas monitoram quem entra ou sai de loja, faz alguma coisa, é baseado em pensamento racista humano. Já tem câmera que localiza, né? Que tipo de pessoa que é, qual a etnicidade, né? Se ele é de uma minoria. É uma câmera. A gente está programando uma câmera para fazer isso e ele não racionaliza isso, ele não tem uma consciência. Imagina um ser com esse tipo de programação. Fria, né? Exato. Imagina um ser com essa programação fria, mas que desenvolve consciência. Ele vai levar todo o racismo, todo o preconceito junto, né? Vai levar tudo com ele, vai ser programado à base de um ser humano, com todos os seus problemas no processo. Então tem um problema social disso, tem um problema da rebelião em si, porque você está, talvez todos os seres humanos parem de se reproduzir na Terra e peguem crianças, né, robóticas para substituir. E aí se você tira, alguém vai lá e invade um sistema desse e vem com todos os robôs abaixo, a sociedade toda vai estar baseada em robôs, né? Não vai ter mais nada. E o ser humano, pensando em 5, 6 gerações à frente, sem filhos, né, com cada vez menos, ainda com filhos robóticos, não vai conseguir erguer a sociedade, porque vai ter pouca gente, ou não vai ter tanta gente quanto deveria. Talvez ter que ter iniciativa estatal de reprodução in vitro, né, e controlada. E a gente pensando na pior das hipóteses que já houve no passado, no nazismo teve lugares que eram controlados para a reprodução de um certo tipo de ser. Será que se você der essa função na mão do Estado para fazer isso, o Estado vai selecionar os melhores espécimes humanos para conseguir reproduzir? Será que ele vai começar a escolher e vai ter uma eugenia escondida ali atrás, né? Uma higienização étnica, né? Que a gente não vai estar nem sabendo. Vamos entregar para o Estado fazer isso, não vamos mais fazer filho, né? Porque filho é custoso e tal. Como é que faz? É uma coisa que a gente hoje em dia pesa muito, né? Em relação aos custos. Mas se isso fosse entregue completamente para um ser, entendeu? Ou avançasse a partir da genética, né? Eles criassem seres, ia chegar num momento que talvez estaria erradicando minorias, existências e pessoas da face da Terra, não ia mais existir, né? A gente estava falando há pouco de carinho, né? Que o ser humano precisa do afeto e tal. Talvez seja uma saída tanto às crianças, né, quanto às acompanhantes. Então você imagina se cada pessoa, né, ou pelo menos cada casa e cada lar ter um robô que seja, um androide que seja, a gente está falando de uma quantidade imensa, né? Só fortalece a tua tese aí da rebelião. Pode chegar no extremo da gente ser menos numerosos do que eles, né? E perder a maioria numérica, né? Muitas guerras aconteceram dessa forma. Alguns casos que a gente teve assim de dominadores, né, sendo menos numerosos, né, do que os dominados, talvez por falta de consciência coletiva, né, de saber do poder que tem na mão. A gente viu isso muito. Teve momentos aqui, as pessoas esquecem, na época da escravidão, os escravos eram muito mais numerosos do que as pessoas que estavam controlando, né, os escravos. Então, faltava algumas vezes um gatilho, né, de todo mundo se juntar e se rebelar contra. E não teve isso. Teve alguns momentos. Mas, no geral, se você tem uma parcela e a parcela tem consciência, né, e cria consciência nesse caso, podem tomar o planeta e erradicar os humanos da Terra. A gente vai lá e começa a falar em Skynet, N coisas, né, não vamos entrar na repetição de falar das mesmas coisas, mas se você se torna muito menos numeroso, né, para você controlar um movimento desse. A gente pode chegar num extremo também, Bira, de
a gente já está numa crescente populacional gigantesca, né? Pode fugir o controle e chegar a ser tão populoso, e chegar em leis extremas, né, onde seja proibido a reprodução, seja proibido o sexo ou ter filhos, e o único escape sejam esses recursos, né? Crianças artificiais ou acompanhantes artificiais. E talvez aí seja ter filhos ou se perpetuar, né? Perpetuar sua linhagem seja um privilégio aí de super ricos, né? Ou de alguma casta, por exemplo, né? Países que têm monarquia, né? Não só a realeza pode perpetuar a sua linha, né? E meio que ser tirado esse direito, né? Ou privilégio, seja como for, do ser humano de perpetuar ali a sua linhagem, né? Não importa a perspectiva que você tem em relação à sociedade. Todos estão fazendo tagueando o povo, né? Tá todo mundo sendo monitorado. Então, o que acontece? Eu ia falar assim, que o ser humano ia arranjar um jeito, nem que se fosse voltar para os primórdios, né? Para voltar a ser homem das cavernas, né? Se procriar dentro de cavernas, sob risco, né? Voltar para os riscos anteriores que já se tinha, né? Ter muitas Se sobrar tentativas. caverna para isso, né? Exato, e se não tiver monitoramento em massa, né, de todo o globo, né, de todo o contexto. E se você pensar também que o problema inicial, a gente está falando aí, vamos pensar no universo aí, tem estatísticas, né, a gente vai falar mais sobre isso nas pautas aí mais à frente, que eu até peguei um artigo para falar sobre isso depois, você vai ver lá, que fala sobre o crescimento populacional. O mundo está chegando num ponto que vai ser impraticável manter tanta gente consumindo, comendo, e a gente está reclamando de uma pandemia que rolou agora. Qual que é o risco de, se você tendo tanta gente, ou você cresce de forma vertical, e a gente já falou isso no passado, que pode ter problema com muita construção concentrada, né, nas placas, né, no jeito que funciona, né, para manter o balanço e não pesar e não ruir tudo, ou você pensa em andar horizontalmente, você vai destruir biomas inteiros, mas acabar entrando em lugares onde só tinha animal. A tendência de ter mais pandemia é maior, a gente está entrando em lugares onde não tinha contato com certos animais antes, né? E aí você Aí a pandemia exerce o papel, né, da seleção natural e manter o equilíbrio, né? Tem gente demais, vamos matar, né? Infelizmente, se a gente começar a agredir demais a Terra, a gente como coletivo agredir demais a Terra, não adianta você ter liberdade individual, se essa liberdade individual coletivamente agride demais o contexto que a gente vive. Não sei até quando, né? Talvez a gente queira guerrear contra a natureza, né? Talvez tenha muita gente que fala assim, não, mas a gente está aqui, a gente vai usar até o fim, e se as pessoas usarem até o fim e acabar com o planeta, elas não vão perceber que elas estão, de fato, acabando consigo mesmas, né? Porque vai acabar recurso, não vai ter mais nada, vai chegar um momento que a gente for destruindo tudo do jeito que a gente está fazendo. Não pode ser agora, mas assim, você se preocupa com seu filho, com o neto? Talvez seu neto pegue essa bomba lá na frente, aí, entendeu? E aí cadê a linhagem continuar, né? Para você ter esterilização em massa, teria que colocar em corrente de água, em alimentação, sem as pessoas saberem, né? E aí a gente pensando num futuro mais avançado, né? Porque esses bens, as pessoas que são mais elitizadas, elas iam pagar, ou elas iam querer continuar sua linhagem, e para conseguir fazer isso, elas iam ter que acabar com o resto da população, né? Elas iam ter que fazer as pessoas comprarem a ideia de terem filhos robóticos e fazer questão de esterilizar o povo, para não ter. Porque só assim que vai conseguir alguns indivíduos terem, né? Controlar, né, o boom populacional lá, né? A gente não tem mais recurso, a Terra não vai aguentar tanta gente, tá? Qual é o número confortável hoje, né? Assim, vamos segurar a população mundial em 2 bi, por exemplo, ou em 3 bi. Então é isso aí, galera. Se vocês chegaram até aqui no final do vídeo, muito obrigado pela audiência. Deixa o joinha para ajudar e, se possível, né, se inscreva no canal.